Olá a todos! Hoje vamos falar sobre sondagem e os tipos de sondagem. E comigo aqui está o Magnobaldo, a Maria Gabriela, a Rayane e a Nayara. Então, o que é a sondagem? De uma maneira geral, a palavra sondagem significa investigar, analisar e observar algo. A sondagem na construção civil é a investigação geotécnica que serve para descobrir a presença de água no subsolo ou a resistência dele para caracterizá-lo de acordo com o tipo, cor e espessura da camada. Ela é essencial para sabermos que tipo de fundação será necessária e para podermos dimensioná-la. É feita por furos no terreno. Qualquer edificação deve fazer a sondagem e a obrigatória mínima é a sondagem de simples reconhecimento com SPT. As investigações geológicas e geotécnicas de acordo com a ABNT NBR 6122 de 2019. Para o começo da sondagem, nós fazemos o reconhecimento inicial. A investigação geológica, que é feita por profissionais da área que analisam a coleta de dados e amostras do terreno. A investigação geotécnica preliminar, que são onde entram as sondagens. A investigação geotécnica complementar, que é feita em caso de dúvidas ou peculiaridades encontradas no solo. A investigação complementar de campo, que são os ensaios de campo que analisam a resistência, deformabilidade e a permeabilidade dos solos. Executando os furos de sondagem de acordo com a NBR 8036 de 1993. Os furos da sondagem são feitos dentro da área a ser construída, cautelosamente distribuídos, com a profundidade que abrange todas as camadas do solo que podem influenciar na estrutura de sua edificação. A quantidade de sondagens feitas deve ser suficiente para preparar um quadro de verificação das camadas do solo de um determinado terreno. No caso de edifícios, os montes de sondagens é em consideração a área a ser construída. Quando a quantidade de sondagens forem maior do que 3, eles não devem seguir o mesmo alinhamento, devem ser distribuídas sem ser em linha reta. Aqui temos o quadro onde que mostra a área a ser construída em metros quadrados e o número mínimo de sondagens necessárias, de 200 metros até 1.200, uma sondagem para cada 200 metros quadrados. Aqui temos um relatório de perfil de sondagem. Podemos analisar a quantidade de furos necessários e o tipo da sondagem que foi feita, a sondagem a percussão, SPT. Podemos analisar outra coisa, que é o nível de água, que aqui no furo 2 foi encontrado a 7,38 metros. Temos o perfil geológico, o tipo do material encontrado e a resistência à penetração usando a sondagem. Por exemplo, aqui foram necessários 11 golpes para quebrar o metro de 9. A profundidade do furo é de acordo com a ordem do contratante. No caso aqui, parou a 22,45 metros, onde encontraram argila arenosa friável média altura com verde escuro. Precisou, no último metro, de 39 golpes para quebrar. A resistência desse material era muito grande. E o tipo de sondagem que vamos falar aqui nesse trabalho é a sondagem de trato cavadeira, sondagem de SPT, de reconhecimento, sondagem rotativa e a sondagem mista. Olá pessoal, meu nome é Magno, vim aqui falar um pouco de sondagem, a sondagem SPT. Para nós começar a nossa sondagem, nós temos que conhecer também o maquinário. O maquinário é nada mais, nada menos do que 3 hastes, tipo casinha de índio, de barra, umas barras de ferro, que são 3 hastes, tipo um triângulo, em pé, tipo uma casinha. Um martelo específico de 65 kg, que esse é o padrão. Uma rodana em cima dessa casinha, em aspa. Um cabo de aço ou uma corda, pode ser usado também. E uma sonda. A sonda é a haste que vai penetrar o solo. Esse martelo de 65 kg, ela vai direto
nessa haste que está junto com a sonda, que vai ser penetrada no chão. Então vai ser o que? O martelo vem e acerta a haste que vai descendo a sonda, ok? E aí nós vamos descobrir que tipo de solo existe debaixo desse terreno. Esse equipamento de sondagem, que é esse martelo, ele pode ser manejado por motor ou por um profissional de sondagem que pode estar fazendo esse movimento de subir 75 centímetros para soltar o martelo em cima dessa haste. Para começar a nossa sondagem, nós temos que descartar esse primeiro metro de perfuração, ou seja, esse terreno que fica por cima, essa camada que fica por cima, nós temos que descartar ela, porque para sondar não serve, ok? Para fazer o estudo ela não serve, ok? Descartando essa primeira camada, vamos retirar a haste. Aí você vai perceber que nessa perfuração de 1 metro, quase todos os locais, variadamente, né, ele já atinge um nível de água. O que vamos fazer? Junto com essa haste que vai descer a sonda, tem um equipamento de sondagem, ele geralmente são oco, que a gente vai adaptar uma mangueira junto com uma bomba para nós descartar essa água que existe na perfuração, para jogar essa água para fora junto com o que? Com o resto de solos desse 1 metro, que se dá o nome disso aí, de lavagem, ok? Vamos tirar essa água. O que vai acontecer? Vamos começar a nossa escavação correta agora, a nossa sondagem, ok? Aí, depois desse método descartável, o que acontece? Nós vamos marcar na haste da sonda, que fica em cima da sonda, que é a haste de ferro, 45 centímetros marcado. Vamos dividir esses 45 centímetros em 15, 15 e 15. Vai ficar 3 partes de 15 centímetros. Daí que vamos começar a nossa sondagem. Vamos começar a soltar o martelo, ver quantas pancadas até descer, até o final desse metro. Quando chegar para começar esses 45 centímetros, nós vamos soltar o martelo, vamos contar as batidas, mais 15. Enterrou os 15, vai ficar 30 centímetros. Aí que vamos começar a marcar a descida do martelo em 75 centímetros de altura da haste que está descendo a sonda. Esse 30 último que vai descer nas pancadas. Uma pancada, 2, até descer os últimos 30. Aí chegando nesses últimos 30, encerrou, marcou o tanto de impacto que deu na haste com o martelo para ver a resistência do solo. Retiramos a haste, retiramos a sonda e vamos verificar visivelmente dentro da sonda o solo que veio desse buraco. Vai vir o material, um profissional, ele vai conseguir decifrar visivelmente o terreno, se ele é arenoso, se ele é siltoso, se ele é argiloso, ok? Aí ele vai até mesmo marcar lá, ou não seja, e essa mesma amostra que o operador está em mãos, ele vai enviar para o laboratório, que aí o laboratório vai fazer todo o processo de peneiramento, de filtragem, vai fazer todos os experimentos para falar qual é o tipo de solo, qual é a resistência dele a cada metro. Então esse processo nós vamos fazer na sondagem a cada 1 metro. Fez 1 metro, beleza, retira, lava, mesma coisa. Segundo metro, mesma coisa, mesmo tanto de batidas, vê qual é o solo, se é o mesmo. Vai acontecer até quando o solo estiver impenetrável. Quando ele estiver impenetrável, aí é a hora de nós parar a nossa sondagem. Ou, se ele não está naquela parte de impenetrável, o que vai acontecer? Nós vamos seguir a nossa sondagem até o limite que o contratante exerceu. 7 metros, 20 metros, 40 metros. E é isso aí, rapaziada. Isso é o que
Eu entendi da sondagem SPT, espero que vocês tenham entendido também de uma maneira assim bem específica, mas é isso aí. Boa noite, meu nome é Rayane. Vou explicar para vocês o que seria a sondagem manual, também conhecida como sondagem atrado. É um dos processos mais simples que existe, cuja finalidade é coletar a amostra deformada, a determinação do nível de água e a identificação dos horizontes do terreno. O que seria horizontes do terreno? Temos horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C, camada R. Na primeira e na segunda imagem, a gente pode observar que esses horizontes são as camadas do solo. Então, a cada metro, você vai tirar uma amostra para levar para o laboratório para saber que tipo de solo que é, e a cada camada diferente, uma da outra, você também vai tirar uma amostra para saber que tipo de solo se trata. É utilizado em solos pouco consistentes e de profundidade de até 6 metros. É o limite dessa sondagem. A norma que regulamenta esse tipo de sondagem é a NBR 9603, atualizada em 2015. Sondagem atrado é dividida em duas partes. Primeira imagem, manual, girada manualmente por duas ou mais pessoas, mecânica, quando o trado é girado com auxílio de uma máquina, essa segunda imagem aqui. Dentro da manual existem dois tipos de trado, cavadeira, concha, também conhecida como concha ou convexa, e a helicoidal, que é essa segunda imagem aqui, tá vendo? Essa haste se chama helicoidal. Como eles são formados? Por três partes, a cruzeta, a haste e o trado. Eles são separados assim mesmo para que você possa encaixar mais hastes e aí ele ficar maior. A escavação se inicia com trado escavadeira e só se usa helicoidal quando não é possível mais usar a escavadeira. Em terrenos com uma superfície muito dura, você inicia, no caso, com a ponteira de aço e depois que supera essa camada, você vai lá e começa a usar a trado escavadeira. Também é possível utilizar a água, porque aí ela ajuda nesse processo de retirar essa areia de uma forma muito mais fácil, que essa é da imagem. A pessoa que está fazendo essa escavação, por meio da escavadeira, colocou mais água e ela girou e aí tira muito mais fácil. Limitações dessa sondagem: pedregulhos, rochas, matacões, solos abaixo do nível de água e areia muito compacta, você não vai conseguir utilizar essa sondagem. A sondagem atrado é dada por terminada nos seguintes casos: quando alcançar a profundidade especificada, quando acontecer desmoronamento das paredes do furo e quando o avanço do trado for inferior a 50 milímetros em 10 minutos de escavação. Se por acaso houver dúvidas sobre as amostras e o material que foi colhido, você vai fazer mais investigações que são conhecidas como investigações complementares ou investigações geotécnicas, que são basicamente sondagens adicionais. Obviamente, esses ensaios são programados e eles todos devem estar relatados num relatório. Referência normativa para a sondagem atrado. Quais são as NBRs utilizadas nessa sondagem? Todas essas aqui listadas, tá? E a segurança do trabalho que regulamenta esse tipo de sondagem é PPR, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá bom? E essas aqui são as referências para a explicação desse trabalho. Espero que vocês tenham entendido o que seria sondagem manual. Obrigada, boa noite. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Maria Gabriela e eu vim falar sobre sondagem rotativa. A sondagem rotativa é um método de investigação que consiste em utilizar um conjunto motomecanizado para obter amostras contínuas rochosas e com formato cilíndrico, como podemos ver nessa primeira imagem. Esse método de pesquisa é realizado pelo efeito de punção produzido pela força de penetração e a força de rotação, que, devido a essa ligação, constituem a força do corte. O nome dado às amostras obtidas é testemunho, ou seja, essa primeira imagem aqui são as amostras que foram retiradas com a sondagem rotativa, então elas se chamam testemunho. E por meio das informações obtidas na sondagem,
é assim possível realizar o projeto de fundação. A execução varia de acordo com o terreno. Em terreno seco, é necessário primeiro fazer a abertura de um sulco ao redor, para que, no caso de chuvas, as águas, tenham por onde ser desviadas. O equipamento de sondagem ele precisa ser ancorado no terreno firmemente a fim de minimizar as vibrações e a transmissão dessas para a composição da sondagem. No caso de terrenos alagados, a sondagem deve ser feita a partir de plataforma fixa ou flutuante, também necessitando estar firmemente ancorada. Como a gente pode ver aqui nas imagens abaixo, esses terrenos alagados são mares, e aqui eu deixei exemplos de plataforma fixa e flutuante. Quando for necessário avaliar a resistência da rocha pela velocidade de perfuração, recomenda-se a utilização de sonda com avanço hidráulico, pois a pressão hidráulica pode ser mantida constante durante o processo de perfuração. Quando se trata do horizonte do solo, a sondagem deve ser feita por meio das medidas de SPT, metro por metro. Essa imagem abaixo é de uma máquina de sonda com avanço hidráulico. Agora, se caso ocorrer mais de 50 centímetros de material mole e incoerente no avanço da sondagem rotativa, o teste de penetração SPT também deve ser realizado antes dos demais testes. Se o nível do lençol freático for atingido, a profundidade deve ser indicada. Quando nenhum fluxo está presente, o nível estático, a vazão e o nível dinâmico devem ser registrados. Além disso, devem ser medidos diariamente os níveis d'água antes de se iniciar os trabalhos. Em caso de haver nível d'água, o furo deve ser preenchido com calda de cimento ou argamassa imediatamente após a perfuração. Os principais elementos na execução dessa sondagem são tripés, sonda rotativa, hastes, conjunto motobomba de água, barriletes, luvas alargadoras, conhecidas como calibradoras também, coroas, tubos de revestimentos e demais acessórios que podem ser utilizados. Aqui nessa imagem, a única coisa que a gente não vê é o conjunto motobomba de água, mas eu achei ela bem interessante e bem explicativa também. Acho que dela dá para a gente ter uma noção de como acontece essa sondagem rotativa. E essa sondagem, ela é essencial para conhecer as características do solo, sendo um procedimento importante em qualquer tipo de obra, informando até se o empreendimento é viável ou não em determinado terreno. Por isso, esse é um processo que deve ser feito de forma cautelosa e conduzido por profissionais experientes, pois informações incorretas podem comprometer a estabilidade da edificação ou reduzir o lucro final da construção. E essas são as referências do meu trabalho. Uma boa noite a todos. Oi, eu sou a Nayara e hoje eu vim falar um pouco sobre sondagem mista. Bom, a sondagem mista era um dos métodos de avaliação do solo. Mas por quê, né? O nosso solo ele é constituído por várias camadas, onde a gente inicia o processo da perfuração para coletar cada camada do solo. Porque assim, a gente, vamos supor, por exemplo, a gente vai fazer uma obra de um prédio. A gente precisa saber se aquele solo ele tem, vamos supor, rocha no meio ou algum tipo de dificuldade na hora da construção, né? Ele vai nos causar alguma consequência caso a gente não avalie nem nada, né? É um processo de investigação do solo, tecnicamente, assim, a gente pode dizer, né? Até porque é uma obra grande, é um prédio e tudo mais, né? Bom, e como a gente começa essa sondagem? E por que ela é mista também? De início, para fazer a sondagem, a gente tem que começar pela sondagem de SPT, onde a gente encontra, por exemplo, uma rocha. Aí sim a gente vai para a rocha rotativa. E a sondagem mista, ela avalia esses dois tipos de sondagens que a gente usa. No caso, né? Ele avalia a sondagem de SPT. Aí chegou na rocha, ele vai avaliar a rotativa, né? A sondagem mista, ela parte em todos os processos, é aquele processo de avaliação e tudo mais. E o que ela vai fazer depois de todo esse processo de avaliação e tudo mais?
vamos coletar informações do lençol freático do local, os tipos de solo, a gente vai analisar tudo mais. Vamos analisar também a resistência da perfuração através do método SPT, né? Porque é onde se inicia a sondagem para realizar os estudos finais, tudo mais, e dos parâmetros da rocha. O que seriam os parâmetros da rocha? O grau da rocha, o tamanho dela, largura, tudo mais, né? E aqui a foto, duas fotos que eu escolhi sobre processos de perfuração, né? Onde tudo se inicia os estudos de uma sondagem e tudo mais. E voltando um pouco sobre a sondagem mista. Então, a sondagem mista, ela se deve fazer todo esse processo toda vez? Então, quando a gente realmente conhece o solo, onde a gente vai realizar a obra, a gente deve iniciar esse tipo de obra, a gente precisa fazer todo esse processo, né? Não, quando a gente realmente conhece a área onde a gente vai fazer esse tipo de obra, o projeto e tudo mais, a gente pode partir direto para a sondagem mista, onde a gente sabe onde o solo é complexo, né? E somente a sondagem de SPT vai nos corresponder a ajudar em toda a análise, né? Sem precisar de fazer todo aquele processo longo. Então, no caso, fica um pouco mais fácil para realização de todo o processo. Mas geralmente é feito da forma como eu expliquei. Bom, e finalizando aqui mais um trabalho. Muito obrigada à atenção de todos. Muito obrigada ao grupo. Muito obrigada.